Nascido em 1923 em Tóquio, Japão, Shusaku Endo viveu sua primeira infância na Manchúria, região continental do extremo leste da Ásia, à beira do Mar do Japão. Após o divórcio de seus pais, retorna com sua mãe à ilha de Honshu em 1933. Aos 12 anos de idade, é batizado na fé católica na cidade de Kobe. Ser católico em um país como o Japão é ser desde sempre um pária, não apenas por uma questão religiosa. As denominações mais populares no Japão são budistas e shintoístas, mas também tendo em vista a intricada percepção para o japonês de que o cristianismo é algo estrangeiro à sua natureza. Na juventude, a sensação de ser um pária se torna ainda mais forte. Costumava Endo matar aulas para ir ao cinema, o que termina por afetar seus estudos. Tenta e falha por diversas vezes o acesso a faculdades, e apenas após 3 tentativas é aceito no departamento de letras da faculdade de Keio. Após graduar-se, por influência de um amigo que fora aluno de Jacques Maritain, Endo vai para a França com a esperança de encontrar um ambiente acolhedor para sua fé, visto que esta era a França de nomes como Georges Bernanos e François Mauriac, autores que admirava e que ecoavam seus dramas pessoais. Mas, ao chegar em Lyon, em 1950, Endo encontra uma França espiritualmente apática e, notadamente, racista. Ele novamente se vê como um pária, mas, agravado desta vez, há também a experiência do preconceito e da rejeição pelo que é estrangeiro. Mesmo assim, ele conhece uma jovem estudante francesa, com quem vive um casto romance. Este romance não irá durar muito, pois ambos sabem que, diante dos preconceitos raciais à época, jamais seria aceito o casamento dos dois. Além do romance condenado, outro acontecimento irá marcar este período da vida de Endo, com consequências futuras indeléveis. Ele será diagnosticado com tuberculose e submetido a uma tarocotomia, o que irá fazer com que interrompa e posteriormente abandone os estudos. A doença irá marcar sua vida, assim como marcou a vida de outro escritor católico de enorme talento e difícil compreensão, Flannery O'Connor. É Makoto Fujimura quem traça o paralelo. Flannery teve uma luta bem conhecida contra o lúpus. Endo sofreu uma luta semelhante contra a má saúde ao longo da sua vida, o que o convenceu desde o início de que tinha um tempo muito limitado na Terra. Imagino que sua primeira experiência como estudante na França, quando foi forçado a ser hospitalizado, teve um profundo efeito sobre sua linguagem como escritor. Endo é um romancista de dor. Ele escreve para tentar superar as barreiras e os limites da linguagem através da compreensão do sofrimento humano. Ao meditar não apenas sobre a influência do sofrimento físico na obra de Endo, mas também da angústia nascida do sentimento de ser um exilado no mundo, de sua insegurança intelectual, Fujimura revela aquilo que poucos de nós compreendemos: a necessidade de superar nossos traumas através de uma arte que seja regenerativa. Imagine ser um estudante estrangeiro lutando com barreiras culturais e linguísticas e depois ser hospitalizado em uma enfermaria de isolamento. Vivendo sob essas condições em um país assombrado pela guerra, Endo foi levado a explorar o seu trauma pessoal e, através dessa reflexão, descobriu uma condição universal. A linguagem de Endo se torna um mapa de traumas, traições, dor e dúvida permeiam suas obras. Todos os reveses da sua vida, suas muitas cirurgias, sua falta de credenciais acadêmicas, sua vacilante e aparentemente ambivalente fé, sua experiência de ser um desajustado no seu país e no exterior, se transformaram em lutas pelas quais seus personagens nessas histórias se transformam, seja para sua destruição ou para seu crescimento inesperado como seres humanos. No processo dessa transformação, Endo descreve uma graça delicada, como um neurocirurgião hábil que vê uma operação não apenas como algo necessário para a sobrevivência, mas também como um exercício de precisão e beleza. Silêncio foi escrito em 1966 e é uma obra que desde sua publicação incomoda, perturba e nos lança questionamentos dos quais poucos saem imunes. É um romance que não apenas retrata um período histórico específico do Japão, mas também nossa diária e constante luta contra nosso ceticismo e nosso abandono. O livro é também uma reflexão sobre os vários sábados da história que se concretizam e se realizam repetidamente, seja na perseguição aos cristãos do Japão medieval, seja nas ruínas das explosões nucleares de Hiroshima e Nagasaki, seja no nosso narcisístico desespero ocidental. No ano de 1549, desembarca em Kagoshima Francisco Xavier, acompanhado de missionários portugueses. Lá existia uma comunidade de ocidentais que costumavam andar pelas ruas a cantar salmos religiosos, atraindo a curiosidade e o fascínio dos habitantes locais. Xavier, impressionado com aquele povo educado e culto,
não excita em elogios. Pela experiência do país que temos, faço-vos saber aquilo que descobrimos. Em primeiro lugar, a gente com a qual temos falado é a melhor que encontramos até agora. A cultura do povo japonês faz Xavier começar a traduzir a Bíblia para a língua local, algo que jamais fizera em outros países. Inicialmente, o trabalho dos missionários teve imenso sucesso. Em Kyoto mesmo, estima-se que mais de 130 mil pessoas foram convertidas à fé católica, número que chegou posteriormente a 300 mil. Uma das peculiaridades do sucesso inicial do cristianismo no Japão é a ênfase na figura da Virgem Maria e do Menino Jesus. Como sociedade extremamente patriarcal, onde a imagem do pai é carregada de uma aura de disciplina, punição e obediência, e ainda extremamente estratificada, a Virgem Maria é aquela que vem consolar, proteger, e o Menino Jesus é símbolo de humildade, caridade e amor. Mas a semeadura do cristianismo teve pouco tempo para germinar e florescer, e a colheita se fez brutal, implacável. E com isso, as raízes do cristianismo foram também arrancadas, restando apenas algumas poucas sementes espalhadas, que cresceriam como ervas daninhas sob a sombra do totalitarismo da mentalidade japonesa. Em 1614, o cristianismo é oficialmente banido do Japão, restando apenas pequenas comunidades que sobrevivem próximas a Nagasaki. É o início do sábado da história para os cristãos japoneses, que serão perseguidos, torturados, martirizados. Eles que, por sua vez, também fraquejam, acovardam-se, apostasiam. Eis o fundo histórico do romance de Endo. Todos esses momentos e traumas nos convidam a abandonarmos a nossa fé e, como personagem principal do romance, pisar a Fumie. É justamente durante uma viagem a Nagasaki que Endo irá se deparar com esse objeto que será central à sua obra. A visita a um pequeno museu é a gênese do seu romance. No escuro salão de exposição, o que me fez ficar parado ainda não era o próprio fumier, mas a base de madeira que o emoldurava e que tinha várias pegadas enegrecidas. Era claro, ao olhar para a marca aprofundada, que esta não fora feita por uma pessoa apenas, mas por várias que sobre ela pisaram. O livro conta a história do jovem Padre Rodrigues, que juntamente com seu companheiro, Padre Garap, partem de Portugal para o Japão com a missão de continuar o trabalho de evangelização do país, que passa neste momento por uma intensa e brutal perseguição aos cristãos. Os que sobrevivem às torturas são forçados a pisar a Fumie. Como forma de identificar os cristãos, as autoridades exigiam, em um rito que se repetia todo ano, que todos os membros de uma comunidade pisassem nessas imagens. Esses sobreviventes eram os apóstatas, os caídos. É a oportunidade esperada por Rodrigues, tanto para mostrar-se digno de sua fé, como também para poder encontrar seu antigo professor, o missionário Cristóvão Ferreira, de quem se diz ter apostasiado diante de torturas inenarráveis. Em seu íntimo, Rodrigues se via desejar o martírio, pois assim cumpriria sua missão como católico e também superaria seu antigo mestre. Desde o início do romance, Endo revela a arrogante presunção de Rodrigues, que se revela de modo chocante em uma cena em que, ao olhar-se a uma poça d'água, um lambento e afamado vê refletido neste o rosto de Deus. Imagina ele estar a viver o martírio do próprio Cristo. Endo irá desfazer essa imagem e revelar que Rodrigues, como nós, está mais próximo de Judas do que do ungido. Ele faz isso ao inserir na história a figura de Kijishiro, personagem construído desde o início para nos causar repulsa e asco, desprezo e rancor, pois ele nada mais é do que uma figura patética e que será responsável direto pela captura de Rodrigues pelos magistrados japoneses. Curiosamente, é com esta figura patética que Endo se identifica profundamente. Em cartas e palestras, ele inúmeras vezes adota o nome Kijishiro. Ele representa todos aqueles caídos da fé. Ele é órfão, tem um passado traumático e é rejeitado pela comunidade e pela família. Kijishiro é o próprio Endo. É vacilante, esconde suas intenções, incapaz de ser testemunha de uma fé altiva, triunfalista. Ainda assim, percebemos na obra de Endo a profunda realidade da beleza, a beleza nascida do sacrifício. O longa-metragem de Martin Scorsese, Silêncio, é baseado diretamente na obra de Endo, que ele leu à época de A Última Tentação de Cristo. Não podemos pensar em diretor melhor do que Scorsese para trazer às telas este drama de fé, culpa e redenção deste filme sobre o silêncio de Deus. Filmado em sua maior parte em 35mm, o filme é de uma beleza acachapante, e o diretor de fotografia, Rodrigo Pietro, buscou inspiração em pintores ocidentais e japoneses para compor o visual do filme. Quando os padres
Rodrigues e Guarapi, vividos por Andrew Garfield e Adam Driver, partem em sua odisseia, Pietro diz que foi visualmente inspirado por pintores barrocos da época, mas, notavelmente, a atmosfera criada pelo pintor espanhol Diego Velázquez em suas interpretações históricas e culturais de membros da realeza e plebeus, e também pelo claro escuro nas obras de Georges Latour, onde rostos bem iluminados caem na escuridão. À medida que o enredo avança para o Japão, Pietro diz que também referenciou as imagens amplas, planas e de tons dourados nos painéis de tela japoneses, criadas durante o mesmo período de Tokugawa, quando a sociedade japonesa estava sob um regime militar feudal, mas desfrutando de crescimento econômico e artes populares e cultura. A luta pela fé em um mundo marcado pelo sofrimento e pelo silêncio de Deus está presente em todos os aspectos do filme de Scorsese. As respostas no filme, como no Romance de Ando, são encontradas não em palavras, mas nos espaços entre elas. E para buscar essas respostas, talvez seja necessário um intérprete entre mundos tão distantes. Este intérprete é Makoto Fujimura. Nascido e criado nos Estados Unidos e convertido ao cristianismo, Fujimura é pintor, iluminador de manuscritos e muito mais. Fez anos de aprendizado artístico no Japão. Imediatamente após o 11 de setembro, Fujimura, que então morava com sua família à vista das Torres Gêmeas, e outros membros do Movimento Internacional de Artes criaram galerias de arte pop para repudiar o mal daquele dia, e em todo o mundo. Fujimura foi um consultor especial do filme Silêncio. A parceria entre o diretor e o artista plástico levou o Fujimura a escrever Beauty and Silence, uma meditação silenciosamente eloquente sobre arte e fé e onde elas convergem. No livro, Fujimura traz fundamentais questões sobre o filme, sobre a arte e sobre a fé, e sua leitura é chave para interpretar o filme de Scorsese. A cultura japonesa é muito mais visual que a cultura ocidental, escreve Fujimura. Isso desempenha um grande papel tanto no romance quanto no filme, na qual os cristãos são punidos por serem obrigados a pisar na fumie. Para os ocidentais, esse ato pode ter menos impacto, mas para os japoneses, com sua nítida consciência do visual, é um ato de sacrilégio e repúdio. Para o padre Rodrigues, em Silêncio, esse momento de degradação também é um grande momento de consciência espiritual. Fujimura vê a divisão visual-não visual em todas as partes das duas culturas. Ele aponta para os modelos de cera de comida em menus fora de restaurantes no Japão. Mangá e anime também fazem parte disso, diz ele. A falta de apreciação das imagens visuais nas igrejas ocidentais modernas descreve bem a falta de sofisticação visual nos Estados Unidos e em outros lugares. Compare projetos de livros entre editoras norte-americanas e japoneses e você verá imediatamente a diferença. O silêncio nos títulos das 3 obras é o aparente silêncio do divino diante de um sofrimento incompreensível. No romance e no filme, Rodrigues pondera que o silêncio é cruel e sofrido. Fujimura escreve que 11 de setembro o atingiu com a mesma força. Da casa de sua família em Tribeca, ele olhou para a destruição. Eu pensei no silêncio de Deus, escreve ele. O espaço vazio onde as torres ficavam parecia um corte, um ferimento em um céu azul aberto. Eu permiti que meu coração fizesse a pergunta: onde está Deus? Nenhuma das 3 obras de arte pode resolver essa enorme questão, ou mesmo tentar. Endo não está tentando resolver o problema, escreve Fujimura, mas retratando o mais honestamente possível a natureza insolúvel da experiência humana. Há mais de uma resposta certa aqui. Há 3 temas críticos para se entender o silêncio, escreve ele: o velado, a ambiguidade e a beleza. Estes temas são fundamentais na arte e na presença divina no mundo. Deus pode falar através de tais traumas, escreve Fujimura. Não que a arte responda à pergunta, mas isso pode indicar uma jornada através do sofrimento. Endo abre o caminho, diz ele. Tanto o livro quanto o filme de Scorsese trabalham para nos levar através do trauma para um lugar de um novo começo. I heard the Inquisitor sent his men for you. Was there trouble? No. No. Just they only wanted to make sure I wrote the Korobishon. My latest oath of renunciation. Thank you. Arigatou gozaimasu. やめてくれんですか? For being here with me. 一緒にいてくれてありがとう.
Padre. No, no. I'm not. Not anymore. I'm a fallen priest. But you are the last priest left. You could still hear my confession. No, I can't. No, I can't. I still suffer for what I did, Padre. I betrayed you. I betrayed my family. I betrayed our Lord. Please, hear my confession. Padre. Lord, I fought against your silence. I suffered beside you. I was never silent. I know. But even if God had been silent my whole life, to this very day, everything I do, everything I've done, speaks of him. It was in the silence that I heard your voice.